O milagre que Ana não esperava. Ana olhava pela janela do quarto do hospital, as mãos trêmulas segurando o laudo médico como se fosse uma sentença. Câncer de mama em estágio avançado. Metástase nos ossos. Prognóstico reservado. As palavras do oncologista ecoavam em sua mente, misturadas ao choro abafado de sua mãe no corredor. Ela tinha apenas 34 anos, uma filha de 8 e um marido que, apesar de amoroso, não sabia como segurar o mundo que desabava sobre eles. Os tratamentos eram caros. A quimioterapia a deixava fraca, sem apetite, com náuseas que pareciam não ter fim. As contas se acumulavam, e o desespero começou a roubar sua fé. Por que comigo, Deus? Perguntava-se nas noites em claro, enquanto a pequena Sofia dormia abraçada ao seu braço magro, sem saber que aquele poderia ser um dos últimos abraços. Foi então que Dona Maria, sua vizinha de muitos anos, apareceu na porta do hospital com um prato de sopa caseira e um convite simples, mas firme: minha filha, vem comigo domingo na congregação. Lá tem gente que ora de verdade. Não custa tentar. Ana, que havia sido criada na Igreja Católica mas se afastara há anos, hesitou. Não acredito mais em milagres, Dona Maria. Já rezei tanto. A vizinha, porém, apenas segurou sua mão e disse: fé não é acreditar que Deus pode. É saber que Ele quer. No domingo seguinte, Ana entrou na pequena sala de cultos da Congregação Cristã no Brasil, sentindo-se estranha em suas roupas simples, mas um pouco fora do padrão modesto dos irmãos. As mulheres usavam saias longas, cabelos presos, sem maquiagem. Os homens, ternos sóbrios ou camisas sociais. Não havia instrumentos, nem palmas, nem coros ensaiados, apenas vozes unidas cantando hinos antigos, como a Jesus, amigo fiel e a Deus é amor, com uma pureza que tocou algo profundo em seu coração. O ancião, um homem de cabelos brancos e voz serena, dirigia a reunião com uma autoridade tranquila. Não havia sermões longos, nem promessas de prosperidade. Apenas a palavra de Deus lida com reverência, e orações que pareciam subir direto ao céu. Ana sentou-se no fundo, observando tudo com olhos úmidos. Quando chegou a hora dos testemunhos, irmãos e irmãs se levantavam, um por um, e contavam como Deus os havia livrado de dívidas, doenças, vícios, sempre com humildade, sempre dando glória a Ele. Foi então que o irmão Paulo, um homem de rosto marcado pelo trabalho, se levantou e disse: irmãos, há 2 anos, os médicos me deram 6 meses de vida. Hoje estou aqui, curado, sem uma única célula doente. Não foi remédio, não foi sorte. Foi Jesus. Ana sentiu algo estalar dentro dela. Não era esperança, era uma certeza estranha, como se alguém tivesse sussurrado em seu ouvido: você também pode. Nas semanas seguintes, Ana passou a frequentar os cultos, mesmo nos dias em que a quimioterapia a deixava tão fraca que mal conseguia ficar de pé. Os irmãos a receberam sem julgamentos, sem perguntas invasivas. A irmã Clara, uma senhora que havia perdido um filho anos antes, sentava-se ao seu lado e orava com ela em silêncio, segurando suas mãos enquanto as lágrimas caíam. Um dia, após a Santa Ceia, quando o pão e o vinho foram repartidos com solenidade, lembrando o sacrifício de Cristo, Ana sentiu um calor estranho percorrer seu corpo. Não era febre, não era efeito colateral. Era como se uma luz a envolvesse. Ela não contou a ninguém, com medo de parecer louca. Mas na consulta seguinte, o médico franziu a testa ao analisar os exames. Ana, seus marcadores tumorais caíram drasticamente. Não faz sentido. Vamos refazer. Os novos exames confirmaram: o câncer estava regressando. Em poucas semanas, não havia mais sinal da doença. Os ossos, antes cheios de lesões, estavam limpos. Os médicos chamaram de a remissão espontânea, um fenômeno raro. Mas Ana sabia a verdade. No domingo seguinte, ela se levantou para dar seu testemunho. Com a voz trêmula, mas firme, contou como havia chegado ali, cheia de dúvidas e dor, e como Deus a havia tocado não com um estrondo, mas com um silêncio cheio de amor. Eu pensava que fé era pedir e receber. Mas aprendi que fé é confiar, mesmo quando não vemos. Os irmãos aqui não me prometeram nada. Só oraram. E Deus ouviu. Depois do culto, muitos se aproximaram para abraçá-la. O ancião, com os olhos brilhando, disse apenas: glória a Deus, minha irmã. Agora, não se esqueça, o milagre não é só para você.
É para que outros creiam. Ana entendeu. Não era sobre ela. Era sobre um Deus que ainda opera maravilhas não com espetáculo, mas com simplicidade, no meio de um povo humilde que busca apenas a sua vontade. Hoje, Ana serve na igreja. Ajuda a preparar a Santa Ceia, visita os doentes e, quando alguém chega desanimado, como ela chegou um dia, ela sorri e diz: Deus não mudou. Ele ainda cura. Às vezes, ele só espera que a gente pare de correr e ouça seu silêncio. Porque o maior milagre não foi a cura do câncer. Foi a descoberta de que, no meio da dor, Deus estava lá esperando por ela o tempo todo. Ana nunca imaginou que sua vida se tornaria um testemunho vivo nas reuniões da CCB. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Cada vez que ela compartilhava o que Deus havia feito, alguém se emocionava. Não eram palavras bonitas ou discursos preparados, era apenas a verdade saindo do coração de quem havia sido tocado pelo amor de um Deus que não desiste de ninguém. Um domingo à tarde, depois do culto, uma jovem chamada Marisa se aproximou dela. Os olhos inchados de tanto chorar, as mãos trêmulas segurando um lenço amassado. Irmã Ana, eu não aguento mais, ela confessou, a voz quebrando. Meu marido me abandonou, estou sem emprego e meus filhos perguntam por que Deus não nos ajuda. Eu já não sei mais o que dizer para eles. Ana reconheceu naquela dor a mesma desesperança que já havia sentido. Sem pressa, ela levou Marisa para um canto mais quieto do salão, onde as crianças brincavam e os irmãos conversavam em voz baixa. Sentaram-se num banco de madeira simples, daquele jeito que só a CCB tem, sem frescuras, só a presença de Deus e a fé do povo. Marisa, eu também já achei que Deus tinha me esquecido, Ana começou, olhando nos olhos daquela mulher como se estivesse olhando para si mesma anos atrás. Mas sabe quando eu percebi que Ele estava comigo? Não foi quando a dor passou. Foi quando, no meio da dor, eu senti uma paz que não fazia sentido. Uma paz que só vem dele. Marisa abaixou a cabeça. Mas e meus filhos, irmã? Como eu explico para eles que Deus ama a gente se a gente está passando fome? Ana segurou suas mãos, ásperas de tanto trabalho. Você não precisa explicar. Você precisa mostrar. Leva eles na igreja. Deixa eles verem você orando, mesmo com lágrimas. Deixa eles te verem cantando os hinos, mesmo com o coração apertado. Porque um dia, eles vão lembrar não das dificuldades, mas da mãe que nunca deixou de confiar em Deus. Marisa não disse nada. Só assentiu, enxugando as lágrimas. Mas algo dentro dela havia mudado. Talvez não fosse a situação a que ela ainda doía, mas agora havia uma centelha de esperança. Na semana seguinte, Marisa voltou. Desta vez, não sozinha. Trouxe os 2 filhos pequenos, de mãos dadas, os olhinhos arregalados vendo tudo naquela igreja simples, onde o cheiro de café recém-passado se misturava com o perfume das flores no altar. O menino, de 5 anos, olhou para a cruz na parede e perguntou: Mãe, é aqui que Deus mora? Marisa sorriu pela primeira vez em meses. Não, filho. Deus não mora só aqui. Ele mora no coração da gente. E aqui a gente aprende a escutá-lo. O tempo passou, e as coisas não mudaram da noite para o dia. Mas Marisa começou a ver pequenos milagres. Um irmão da igreja arrumou um trabalho temporário para ela. Outra irmã doou roupas para as crianças. Não era riqueza, não era luxo, era o amor de Deus se manifestando através de um povo que não virava as costas para quem sofria. Um ano depois, numa noite de oração, Marisa se levantou. Com a voz trêmula, mas firme, ela deu seu testemunho. Eu vim aqui quebrada, achando que Deus tinha me abandonado. Mas foi aqui que eu o encontrei. Não nos grandes sinais, mas nas mãos estendidas dos irmãos, nas palavras de Ana, no pão partido na Santa Ceia. Aprendi que Deus não tira a gente da tempestade e Ele entra na tempestade com a gente. O salão ficou em silêncio. Alguns choravam. Outros apenas assentiam, porque sabiam muito bem do que ela estava falando. Porque na CCB, os milagres não são contados apenas nas curas físicas, mas nas vidas transformadas. Nas pessoas que chegam desiludidas e saem com um propósito. Nos corações que, mesmo machucados, aprendem a bater no ritmo da esperança. Ana, ouvindo tudo aquilo, sorriu. Mais uma vez, Deus usará sua história para tocar outra vida. Não porque ela fosse especial,
mas porque Ele é fiel. E naqueles bancos de madeira, entre hinos cantados com voz simples e orações ditas com fé sincera, o Espírito Santo continuava agindo como sempre agiu, como sempre agirá. Porque na congregação cristã no Brasil, os milagres não são coisas do passado. São realidades do presente. Basta ter olhos para ver e um coração disposto a crer. Ana saiu da reunião naquela noite com o coração leve, como se tivesse deixado ali, entre os bancos da igreja, um pouco do peso que carregava havia tanto tempo. O ar fresco da noite tocava seu rosto enquanto ela caminhava devagar até o ponto de ônibus, repetindo mentalmente as palavras que a irmã Maria tinha dito: Deus não muda as coisas só para nos dar conforto, mas para nos mostrar que Ele está no controle. E era a verdade. Ana lembrava bem do dia em que entrou pela primeira vez naquela porta simples de madeira, com as mãos trêmulas e o coração apertado. Havia perdido o emprego, a relação com a família estava desgastada e, pior de tudo, sentia que não tinha mais forças para lutar. Talvez aqui eu encontre um pouco de paz, pensou na época, sem muita esperança. Mas Deus tinha outros planos. Dentro da CCB, ela encontrou algo que não esperava. Pessoas comuns, como ela, que não tinham respostas para tudo, mas que acreditavam em alguém que tinha. Não foram promessas vazias nem soluções mágicas que a mudaram. Foi o amor sincero daqueles irmãos que a acolheram sem julgamento, as orações feitas em voz baixa nos cultos de madrugada, as mãos estendidas quando ela mais precisou. E, acima de tudo, foi a certeza de que, mesmo quando tudo parecia perdido, Deus estava ali no silêncio, na luta, na esperança que renascia a cada manhã. Agora, meses depois, Ana não era mais a mesma. O emprego tinha voltado, sim, mas isso era só um detalhe. O verdadeiro milagre estava em como ela enxergava a vida. Antes, cada problema era um abismo, hoje, cada desafio era uma oportunidade de ver a mão de Deus agindo. Até sua família havia notado a mudança. A mãe, que antes torcia o nariz quando ela falava de fé, agora perguntava com curiosidade: Filha, o que eles fazem lá na sua igreja que te deixou tão diferente? E Ana sorria, porque não eram eles, eram ele. Naquela noite, enquanto esperava o ônibus, Ana viu uma jovem sentada no banco da praça, com os olhos vermelhos e as mãos apertando um lenço. Não precisou de muito para reconhecer aquele olhar, era o mesmo que ela tinha um dia. Sem hesitar, sentou-se ao lado da moça e, com voz calma, perguntou: Tudo bem? Precisa de ajuda? A jovem, surpresa, olhou para ela e, depois de um silêncio, soltou tudo: o desemprego, a solidão, o medo de não dar conta. Ana ouviu tudo, e quando a moça finalmente parou de falar, ela não ofereceu conselhos bonitos nem soluções prontas. Apenas disse: Eu já estive onde você está. E se me permite, gostaria de te levar a um lugar onde encontrei força. Não é um lugar de respostas fáceis, mas é onde Deus me mostrou que eu não estava sozinha. A jovem hesitou, mas algo naqueles olhos, daquela paz que não se explica, faz com que ela aceite. E assim, sob a luz fraca dos postes, duas mulheres, que até pouco tempo atrás não se conheciam, caminham juntas em direção à igreja. Uma já conhecia o milagre, a outra estava prestes a vivê-lo. Dentro da CCB, as luzes ainda estavam acesas. Alguns irmãos faziam a limpeza do salão, outros conversavam baixinho perto da porta. Quando Ana entrou com a jovem, não houve alarde, nem perguntas invasivas. Apenas sorrisos sinceros e um convite: fiquem à vontade. O culto começa amanhã cedo, mas se quiserem, podemos orar agora mesmo. E ali, entre aquelas paredes simples, onde o cheiro de café recém-feito ainda pairava no ar, a jovem joelha-se pela primeira vez em anos. Não sabe ainda que, dali a pouco, vai sentir algo que havia esquecido, a certeza de que, mesmo no escuro, há uma luz. E que, mesmo quando tudo parece perdido, há uma mão que nunca solta a nossa. Ana observa tudo em silêncio, com os olhos úmidos. Mais uma vez, Deus usará sua história não porque ela fosse perfeita, mas porque Ele é bom. E na congregação cristã no Brasil, os milagres continuam acontecendo, um coração de cada vez. Porque aqui, a fé não é teoria. É vida. É transformação. É Deus escrevendo histórias onde o mundo só vê fim. A noite caiu suave sobre o bairro, e as estrelas pareciam piscar como testemunhas do que estava por vir. Dentro da pequena sala da CCB, a irmã que os recebeu, Dona Maria, como todos a chamavam, colocou as mãos sobre o ombro da jovem e começou a orar com uma voz firme, mas cheia de ternura.
Não eram palavras bonitas ou ensaiadas, eram súplicas que vinham do fundo da alma, daqueles que já tinham visto Deus agir quando tudo indicava que era impossível. A jovem, que até então só conhecia a dor de ser abandonada e a amargura de acreditar que ninguém a entenderia, sentiu algo estranho acontecer dentro dela. Não era emoção passageira, não era alívio momentâneo. Era como se uma corrente de água viva percorresse seu corpo, lavando cada ferida, cada lembrança pesada. E então, sem aviso, as lágrimas vieram não de tristeza, mas de um alívio tão profundo que ela não conseguia explicar. Era como se, depois de anos carregando um fardo invisível, alguém finalmente o tirasse de suas costas. Ana, que já tinha visto tantos milagres na igreja, mas nunca deixava de se emocionar, apertou a mão da jovem e sussurrou: "É ele, minha filha. É Jesus tocando em você." E a jovem, entre soluços, balançou a cabeça, porque no fundo, ela sabia. Sabia que aquilo não era coincidência. Sabia que, naquela sala simples, com pessoas simples, Deus estava fazendo algo sobrenatural. Quando se levantou, seus joelhos ainda tremiam, mas seu coração estava leve. Dona Maria lhe entregou um lenço de papel e um sorriso. "Amanhã você volta, né? O Senhor tem muito mais para te mostrar." E ela sentiu, porque pela primeira vez em anos, sentia uma paz que não dependia de circunstâncias. Era uma paz que vinha de dentro, como uma semente plantada que só precisava de tempo para florescer. No dia seguinte, bem cedo, ela estava lá. Não por obrigação, não por pressão, mas porque algo dentro dela tinha mudado. O culto começou com hinos que ela não conhecia, mas que pareciam falar diretamente à sua alma. E quando o irmão que dirigia a reunião leu as palavras de Jesus: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei", ela sentiu como se aquelas palavras tivessem sido escritas só para ela. Não demorou para que ela começasse a frequentar as reuniões com assiduidade. Cada mensagem, cada oração, cada abraço dos irmãos ia curando as feridas que ela achava que nunca sarariam. E um dia, sem que ninguém esperasse, ela se levantou no meio do culto e, com voz trêmula, deu seu testemunho: "Eu vim aqui quebrada, sem esperança. Mas Deus me encontrou. Ele não só me ouviu, ele me transformou." A igreja inteira se encheu de glórias a Deus, porque ali estava mais uma prova de que, na congregação cristã no Brasil, os milagres não são coisas do passado. São realidades do presente. São vidas sendo restauradas, corações sendo consertados, famílias sendo reunidas. Porque quando Deus age, Ele não faz pelas metade. Ele faz completo. Ele faz para sempre. E assim, aquela jovem que chegou com o coração em pedaços se tornou mais uma história de vitória na igreja. Mais um nome na lista daqueles que podem dizer: "Eu era cego, mas agora vejo. Eu era perdido, mas fui encontrado." Porque na CCB, a fé não é só uma crença, é um encontro. Um encontro que muda tudo. Para sempre. Naquela mesma noite, enquanto os irmãos ainda cantavam louvores e agradeciam a Deus pelo milagre que haviam acabado de presenciar, uma senhora de cabelos grisalhos, que estava sentada nos fundos do salão, não conseguia conter as lágrimas. Seu nome era Dona Maria, e ela carregava um fardo que parecia não ter solução. Havia mais de 10 anos que seu filho, Carlos, havia se afastado da igreja e mergulhado em um mundo de vícios e más companhias. As noites em claro, as orações chorosas e as visitas de irmãos da igreja tentando ajudá-lo não haviam surtido efeito. Até que, naquela tarde, depois de tanto tempo, ela recebeu uma ligação inesperada. Era a voz trêmula do filho do outro lado da linha: "Mãe, eu não aguento mais. Eu quero voltar." Dona Maria não acreditou no que ouviu. Mas ali estava ele, na porta da igreja, com o corpo fraco, os olhos fundos, mas com um brilho diferente, um brilho de esperança. Ele havia ouvido falar do testemunho daquela jovem que Deus havia libertado, e algo dentro dele se mexeu. Se Deus fez por ela, Ele pode fazer por mim também, pensou. Os irmãos o receberam com abraços apertados, sem julgamentos, apenas com amor. E naquela noite, enquanto a igreja ainda vibrava com o testemunho anterior, Carlos se ajoelhou diante do altar. Não foram palavras bonitas ou discursos elaborados, foi um choro de arrependimento, um pedido sincero por uma nova chance. E Deus ouviu. Nos dias que se seguiram, Carlos começou a frequentar as reuniões com uma fome espiritual que surpreendeu a todos. Os vícios que antes o dominavam perderam a força.
As más companhias se afastaram como se nunca tivessem feito parte da sua vida. E o mais surpreendente, ele começou a trazer outros jovens que, como ele, estavam perdidos. Se Deus me tirou desse poço, Ele pode tirar qualquer um, dizia com convicção. Dona Maria, que antes chorava de dor, agora chorava de gratidão. Toda vez que via o filho no púlpito dando seu testemunho, ou abençoando a vida de outro irmão, ela lembrava das palavras que ouvirá naquela noite, na CCB: os milagres não são coisas do passado. São realidades do presente. E assim, mais uma família foi restaurada. Mais um coração foi consertado. Porque quando Deus age, Ele não olha para o passado, Ele olha para o futuro que Ele mesmo preparou. E na congregação cristã no Brasil, esse futuro é escrito com lágrimas de alegria, sorrisos de gratidão e vidas que nunca mais serão as mesmas. Porque a fé não é só uma esperança, é uma certeza. E quando Deus começa a agir, Ele não para até que a obra esteja completa. O milagre completo e a lição que ficou. Anos depois, João não era mais o jovem frágil que saíra daquele poço de desespero. Agora, com as mãos que outrora tremiam de vício, ele segurava firmemente a Bíblia no púlpito, não como um ex-dependentes, mas como um servo de Deus. Sua voz, antes rouca de gritos de dor, agora ecoava com autoridade espiritual, conduzindo outros à mesma liberdade que receberá. Dona Maria, com os cabelos já prateados pela sabedoria, sentava-se na primeira fileira, os olhos brilhando a cada palavra do filho. Não era mais a mãe que chorava por um filho perdido, mas a guerreira de oração que testificava: Deus não só tirou meu filho do poço, Ele o transformou em um poço de água viva para outros. O milagre não terminara naquela noite. Ele continuava a cada alma que João levava aos pés de Cristo, a cada família que se reunia nos bancos da CCB, a cada coração que, como o dele, descobria que Deus não recicla vidas, Ele as recria. O passado. Um testemunho. O presente. Uma batalha vencida. O futuro. Uma promessa escrita com o sangue de Jesus. A reflexão que fica é simples, mas profunda: Deus não nos salva para nos deixar como estávamos, mas para nos fazer como Ele sonhou. O poço de João poderia ter sido seu túmulo, mas tornou-se seu berço espiritual. Quantos de nós ainda olhamos para nossas cicatrizes como marcas de derrota, quando Deus as quer usar como mapas para guiar outros à luz? A lição é clara: milagre não é só o que Deus faz por você, mas o que Ele faz através de você. A CCB não era um lugar onde João encontrou fé, era onde ele aprendeu a viver por ela. Porque fé que não transforma, não é fé e é só uma palavra. Mas quando Deus age, Ele não para na metade. Ele completa. E quando Ele completa, até as lágrimas virarem sementes de alegria. Assim, sob o mesmo teto onde João um dia caiu de joelhos quebrantado, agora outros se ajoelhavam não por desespero, mas por adoração. Porque ali, entre os hinos e as orações, todos sabiam: se Deus abriu os céus para um, Ele os abrirá para qualquer um que o buscar de todo o coração. E isso, meu irmão, não é religião. Isso é realidade.